Mas um destaque agora, o presidente de honra do PTB, Roberto Jefferson, anunciou neste domingo a saída de Graciela Nienhoff da presidência nacional da sigla. Ela foi acusada de traição pelo ex-deputado, que também alegou uma articulação de Nienhoff com o ministro Alexandre de Moraes para mantê-lo preso. O comunicado de Jefferson veio após o vazamento de áudios de um grupo de WhatsApp que indicariam um complô da cúpula PTBista contra ele. Em nota, o ex-parlamentar disse que defendia a Graciela de todos e que ele esperava essas atitudes até de sua própria filha, Cristiane Brasil, mas nunca da ex-presidente do partido. Roberto Jefferson disse ainda ter perdido a confiança em Graciela Nienhoff, além de estar profundamente triste e abalado com a situação. Cris. Esse caso todo é muito estranho, muito mal explicado, mas o pior de tudo não é nem se houve traição interna no partido, é o STF, a nossa Suprema Corte, mantendo presa uma pessoa que não cometeu crime algum, que pode ter exagerado nas suas falas. A gente não está aqui defendendo o que ele vinha falando nas entrevistas ou nos seus vídeos, nos seus canais próprios, mas ele poderia, então, ser processado, conforme manda a lei, por injúria, calúnia, difamação, talvez até ameaça, se alguém se sentiu ameaçado. Lembrando que os crimes de injúria, calúnia e difamação, a gente sempre fala aqui, eles não são passíveis de prisão, apenas de multa. Então, há muita irregularidade envolvendo esse assunto e isso se mantém mesmo ele agora estando em prisão domiciliar. Está muito irregular, é apenas mais uma das irregularidades envolvendo o STF, e é sempre bom lembrar também que cabe ao Senado fiscalizar a correta atuação dos ministros do STF. O Senado está sendo omisso. O senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado especificamente, muito omisso. Zé. O ex-deputado Roberto Jefferson, ele não tem mandato no Senado, não tem mandato na Câmara dos Deputados, mas a gente não deve se esquecer que ele é um líder político importante. Ao prender o presidente nacional de um partido como o PTB, sem dúvida nenhuma, uma medida muito grave. Lembrou muito bem a Cristina. Na verdade, ele está preso, não é uma prisão domiciliar, mas está preso, com a tornozeleira eletrônica e tudo, coisa que ele não queria, né? E exatamente na prisão houve uma desestabilização do PTB. E um dos objetivos era exatamente isso, tirar os poderes. Achavam que com a prisão de Roberto Jefferson que ele perderia o controle do partido. Não perdeu. Ele continuou sabendo tudo o que acontecia. A vice-presidente dele era uma pessoa de confiança. E o Roberto Jefferson tem no PTB vários presidentes regionais exatamente da sua confiança. Antes da prisão, ele fez uma geral no partido. Tirou todos os presidentes regionais que estavam usando a sigla ali para negociações. Ele lembrava que no Estado o PTB estava aliado com o PDT, com o PT, com o PSB e uma confusão. Ele unificou o PTB. Qual é a estratégia? O partido fica menor, porém fica mais tratável, fica mais coerente, né? E foi isso que ele acabou fazendo. Agora, com esta postura aí, uma nova maneira de Roberto Jefferson dizer, olha, estou preso, mas é a própria origem do termo habeas corpus, né? Na verdade, você libera o corpo da pessoa, porque a mente, a cabeça, ninguém é capaz de prender. E ele está dando exatamente esta comprovação. Podem prender o corpo, podem colocar uma tornozeleira no corpo do Roberto Jefferson, e não na ideia e na liderança política dele. E a Cris disse muito bem, eu não aprovo, não concordo com o que ele fala sobre o Supremo Tribunal Federal, mas que é uma prisão esquisita, Fiuza. Não, a gente vê, né, Vitor, numa situação como essa, o que são esses grupos políticos, né? A presidente do PTB, partido, né, do ex-deputado Roberto Jefferson, que é uma voz claríssima aí de apoio ao governo, de apoio ao presidente, é um partido supostamente bastante orgânico, né, no que seria este lado da política contra o outro lado. Você vê que tudo isso se dilui, né? Tudo isso vira palavras ao vento, porque a presidente desse partido, então, sendo, né, segundo aí a perspectiva do Roberto Jefferson, um foco de crise, né, um foco de cisânia, de desarmonia. Nós vimos o que aconteceu com o PSL, né?
E era lá, foi o partido que o presidente veio e tinha todo esse discurso, não, é o grupo da direita contra a esquerdalha, não sei o quê. O que virou isso, né? Quantos saíram desse PSL, desse grupo supostamente bolsonarista, para se tornar os piores adversários, os maiores traidores do que é o que o presidente está fazendo lá no governo, né? A política, o lugar onde a política se faz, onde ela vem a termo, é no governo, é na ação, principalmente na ação executiva, até mais do que na legislativa, né? Em termos aí do que pode ser aferido e que não seja só discurso, né? Pois bem, nessa hora, aquilo que seria um grupo unitário de um lado contra o outro lado se desfaz a ponto da presidente do PTB ser um foco de crise. Então não dá muito para confiar nem nas siglas, nem nos conceitos, tem que aferir o tempo todo o que cada um é e o que está fazendo. Augusto. A presidente, agora ex, do PTB, deveria ser a primeira a ter levantado a bandeira, que é uma das principais para os democratas, das principais bandeiras dos democratas genuínos que existem no Brasil. Ele é um preso político. Em vez disso, ela tenta aumentar o próprio poder. Já deveria ter sido afastada há muito tempo. Agora, eu não entendo como o PTB não se mobiliza para forçar a libertação, para apressar a libertação, demoradíssima já, de um preso político. Não importa o que disse o Roberto Jefferson. Se ele se excedeu no vocabulário que usou, ele deveria ter sido processado por injúria, calúnia ou difamação. Ponto final. Crimes contra a honra não são passíveis de penas de prisão. Não pode ser preso. É uma prisão ilegal. E o ministro Alexandre de Moraes não pode manter na cadeia um homem que não cometeu crimes para tanto e que, se candidato, como ele próprio disse no programa Direto ao Ponto, eu acredito nisso, se candidato a deputado, ele elege pelo menos mais uns 5 ali pelo Rio de Janeiro, com a votação que terá como candidato do PTB. Pode se eleger senador, inclusive. Agora, está preso. E daqui a pouco o Alexandre de Moraes é o presidente do TSE e vai fazer o quê com o Roberto Jefferson? Impedir de ser candidato? Então o PTB deveria estar discutindo isso, tá? Mobilizando os brasileiros em torno disso e acabar com essas picuinhas. Então foi afastado em boa hora. A presidente não vai deixar saudade de ninguém, né?